Oi, quinto ano, tudo bem, gente? Olha a Pro aqui com a aulinha de história, tá? Hoje nós vamos falar sobre a religião dos índios, ok? Mas antes de começar, a Pro gostaria que vocês identificassem o conteúdo no livro de vocês, ok? Vocês vão gostar da aula de hoje, é bem interessante o conteúdo. Mas antes disso, vamos lá, peguem o material. Tá? Então, o conteúdo vai estar presente nas páginas 75 e 76 e a atividade que vocês irão realizar estará presente nas páginas 77 a 79. Vamos lá? Então, gente, religião dos índios, né? Então, a gente sabe que existe uma diversidade entre as tribos indígenas, tá? Elas não vivem de maneira igual. Por quê? Porque cada tribo é um grupo. E cada grupo vive em determinado lugar. Então, eles têm vida semelhante. Eles vivem sem roupa, eles vivem no meio do mato, eles caçam, eles pescam. Mas em algum momento pode haver uma diferença, uma diversidade entre um grupo e outro, tá? Porque, por exemplo, eles podem estar em pontos diferentes do país. Isso vai, o clima, a vegetação, ela influencia na forma de vida deles, tá? Então, eles apresentam semelhanças e diferenças, tá? Nas crenças entre todos os grupos, tá, gente? Então, mas existem pontos que são bem semelhantes. No caso, a religião ela é bem semelhante. Então, a religião indígena ela é chamada de xamanismo, que é uma associação, né, entre a presença constante de elementos na natureza e a relação entre o homem e seu espírito ou animal. Então, eles acreditam muito no sobrenatural. Tá, gente? Então, dentro dessa crença religiosa, né, quando uma pessoa morre, torna-se um animal ou outro ser. Então, eles têm uma concepção. Como a gente acredita, por exemplo, tem pessoas que acreditam que quando a gente morre, existe vida após morte. Outras pessoas acreditam que quando a gente morre, a gente fica descansando até o dia do juízo. Isso são crenças. Né? Então, dentro do grupo dos indígenas, é muito comum, por exemplo, eles acreditarem que as pessoas que morrem se transformam em animais ou outros seres, tá? Então, o xamanismo acredita que os deuses são fundamentais para as tribos e são grandes conhecedores da natureza e das tribos. Então, eles têm adorações por alguns deuses, tá? Então, gente, o xamã é um homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. O xamã de um grupo indígena, eles acreditam que eles têm contato com seres sobrenaturais. Por exemplo, não é qualquer pessoa da tribo que vai ser um xamã, não. Ele precisa ter, por exemplo, um potencial muito forte. Ele precisa ser uma pessoa, assim, muito sensível, que consiga manter relação com seres, contato, ou algum tipo de contato com seres de outras vidas, de outros mundos, algo sobrenatural, talvez. Então, gente, sobre as atribuições, né, eles conseguem predizer o futuro, esses xamãs, eles conseguem predizer o futuro, fazer, por exemplo, tal coisa vai acontecer, eles conseguem de verdade prever o que vai acontecer, adivinhar, tá? Influenciar os fenômenos da natureza, consegue saber se vai chover, se vai fazer sol, então eles têm esse potencial de conhecimento, tá? São eles, na verdade, que dão nomes aos recém-nascidos, porque eles acreditam que os nomes estão associados a maneira de tornar aquelas pessoas mais fortes ou atribuir nomes para fazer dedicação a determinada coisa. Então, eles atribuem nomes aos recém-nascidos, ok? Então, transformam-se em animais ou outros seres. Eles acreditam nisso, que após a morte isso acontece, ok? Então, gente, fazem crescer as plantas, eles acreditam que o xamã fazem as plantas crescerem, tá? Curam por meio de controle de espíritos, eles acreditam que o xamã dentro da tribo tem esse papel de curar uma pessoa doente através da energia que ele tem dentro dele com realização de coisas sobrenaturais. Então, tipo, tem um índio morrendo na tribo, chama o xamã, que ele tem o poder de curar, e ele vem e tem lá a forma de lidar. Então, eles acreditam nisso, né, que eles têm esse poder. Prever guerras e suas consequências. Então, gente,
dentro dessa questão da religião indígena, tinha a ideia de que profecias de terra, né, tinha ideias de profecias, né, de terra sem o mal. Então, eles acreditavam em prever o futuro e que não acontecesse mal, porque, na verdade, essas pessoas, elas vivem em ambientes em que eles não têm contato com os brancos, que somos nós. Nós somos destruidores da natureza. Os índios, eles só tiram da natureza o que realmente eles precisam. Então, quando chega alguém para devastar, para derrubar árvores, né, para causar o mal à natureza, isso para eles é terrível. Então, assim, eles vivem em um mundo em que o mal, isso é um mal, isso é um tipo de mal, entendeu? Porque a natureza para eles é uma espécie de mãe, tá? Então, eles conseguem ter, assim, prever, né, que algo possa acontecer. Então, pelas guerras, eles sabem que pelas guerras há transformações. Então, essas transformações, elas tanto podem ser positivas como negativas. Então, gente, eles têm muito essa questão de acreditar em mitos com presenças de animais, com características humanas, tá? O que são mitos? Na verdade, os mitos são fatos, lendas históricas que são utilizados para a transmissão de conceitos educativos e religiosos. Então, eles acreditam que os mitos educam. Os mitos fazem eles se educarem. Eles acreditam nisso. Tá? Então, os mitos são passados de ancião para os indígenas mais novos, fazendo com que a religião se mantenha viva. Então, eles têm essa preocupação de repassar isso dentro do grupo, tá? Temos também os ritos, tá? Que, por exemplo, são eventos que acontecem ali, né? Pintar o corpo, por exemplo. Isso é um fato que acontece entre o grupo. Eles pintam o rosto, eles colocam adereços neles, eles furam as orelhas, eles dançam, eles cantam, eles se manifestam através do silêncio. Então, tudo isso são ritos. Expressam simbolicamente suas crenças através de algum tipo de ação, entendeu? Então, isso faz parte da religião, a forma como eles acreditam ser a natureza, a forma como eles acreditam que devem agir sobre a natureza, tá? O que eles fazem de movimento para poder manter essa crença viva, tudo isso são os ritos. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Não deixem de pesquisar, de buscar, de estudar, tá, gente? E realizem as atividades. A prova está aguardando as atividades de vocês. Um super beijo e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Tchau!